E eu basicamente tenho duas etapas do sono, o sono não REM e o sono REM. Esse sono não REM, ele era inicialmente dividido em quatro estágios. Um estágio um e 2, que são o sono mais superficial, e o estágio 3 e o estágio 4, que é um sono mais profundo. Entretanto, a literatura mais moderna pegou esses dois estágios, 3, 4, e mesclou. Então hoje a gente vai ter estágio um, 2 e 3 não REM e o estágio REM, de movimento rápido dos olhos. No estágio REM é onde acontecem os sonhos, e se achava inicialmente, nos primeiros estudos, antes de se trabalhar bem com polissonografia, que o bruxismo acontecia no estágio REM. Então, se vocês pegarem uns livros um pouquinho mais antigos, de uma década atrás, vocês vão ver ainda, o bruxismo no sono acontece no estágio REM do sono. Não. O bruxismo no sono normalmente acontece no estágio não REM 2, que é um sono superficial. Ele normalmente não está presente em sono profundo. Então, o que normalmente acontece? Ou o paciente não consegue adentrar em sono profundo, aqui se cria várias janelas de oportunidade para acontecer o bruxismo, ou ele está num sono profundo, acontece por algum motivo um micro despertar, ele não acorda, mas ele passa de um sono pesado, profundo, para um sono leve, e aqui acontece uma janela de oportunidade para surgir ou acontecer o bruxismo do sono. Então, o estágio um e 2 são estágio sono leve, o 3 e 4, como eu falei, é o estágio sono profundo, que hoje, nos artigos ou livros mais recentes, esses 3, 4 viraram somente 3. Mesclaram os dois. Então, em livros mais antigos, você vai ver 4 estágios não REM, certo? Nos livros mais novos, vão ver 3 estágios não REM e um estágio REM. Então, entre os ciclos não REM, eu tenho o estágio do sono REM, tá? Movimento rápido dos olhos. O estágio onde aumenta a atividade cerebral e nesse estágio acontecem os nossos sonhos. Novamente, para a gente isso não interessa tanto por causa do bruxismo em si. Eu trago isso para falar que se acreditava que o bruxismo acontecia nesse estágio. Hoje a gente sabe que não. Ele acontece no estágio de sono leve, um sono raso. Pacientes que não conseguem entrar em sono profundo ou não ou tem muito micro despertares à noite, causado talvez por uma apneia obstrutiva do sono ou outros fatores como insônia, eles não têm um sono reparador. Então, pacientes que não adentram um sono profundo, eu vou ter vai ser consequência de uma fraca continuidade do sono, uma alta acessibilidade, eventos neuromotores, uma latência do sono aumentada, vigília intermitente e numerosos microdespertares. Isso gera como consequência uma falha do sono reparador. Uma falha do sono reparador vai ter várias outras consequências nisso. Um paciente que está em tratamento para uma disfunção temporomandibular muscular, se ele não tem um sono reparador, ele tem um prognóstico ruim. Então eu tenho que, no diagnóstico de bruxismo, avaliar o sono do paciente. Então, um paciente com falha no sono reparador, eu vou ter uma aparência de cansaço no paciente, deteriorização da memória, irritabilidade, sonolência diurna, cefaleias tensionais, indisposição gástrica e aumenta a fadiga. E um dos fatores que pode levar a essa fragmentação do sono, que é bastante frequente, e nós como dentista podemos trabalhar, é a apneia obstrutiva. A apneia obstrutiva pode ocorrer em todas as etapas da vida do paciente, ela é caracterizada por uma interrupção física temporária da função respiratória. Normalmente, o paciente está dormindo, roncando, normalmente roncando, né? E simplesmente para de respirar por alguns segundos. Nisso ele vai ter um micro despertar e uma janela de oportunidade para acontecer um bruxismo do sono. Claro, além do bruxismo, ele tem a apneia. E nesse caso, a apneia é mais grave que o bruxismo. O bruxismo vai ter consequências orais, quebra de dente, sobrecarga de suporte dentário. Só que a apneia é um problema de saúde grave, podendo levar, claro, a longo prazo, à morte do paciente.
a falência de células, que pode levar a alguns efeitos deletérios sérios para o paciente. Então ela fragmenta o sono, baixando a qualidade e quantidade de sono, pessoal. Não é porque o paciente dorme muito que ele dorme bem, tá? Às vezes o paciente tem horas e horas de sono, só que é um sono ruim, um sono fragmentado. Aqueles casos, não sei se já aconteceu com vocês, que tu vai dormir e acorda, parece mais cansado do que foi. Provavelmente tu não teve um sono reparador. Teve um sono com vários microdespertares, ou não conseguiu adentrar num sono mais profundo e não conseguiu ter esse reparo durante esse sono. E aqui eu vou ter alguns índices de acontecimento de apneia. Então, se o paciente tem vários microdespertares, vai aumentar uma incidência do meu bruxismo. A relação de bruxismo também com falha do sono está bem frequente. Cerca de 70 a 80% das pessoas diagnosticadas com bruxismo do sono apresentam sintomas como sono fragmentado, sonolência diurna, de moderada a intensa, sono não restaurador, despertares noturnos, sudorese noturnos e pesadelos. Então eu tenho uma associação forte com sono ruim com bruxismo. Então, no momento do nosso diagnóstico para bruxismo, a gente tem que avaliar isso. Tanto que nesse questionário que eu utilizo no minha clínica e no outro questionário que a gente vai passar, que eu vou mandar também um outro artigo da Juliana para vocês, ele é um pouco mais antiguinho, 2013, se eu não me engano, então tem alguns termos que já não estão tão atualizados, mas é um ótimo artigo. Vai falar sobre um questionário em relação ao sono do paciente. O nosso diagnóstico ele vai se basear em relato do paciente, sinais e sintomas em um questionário. Nosso diagnóstico clínico, né? E naquela parte que eu falei, para ter cuidado no diagnóstico de apneia para o seu tratamento é isso. Eu me recordo uma vez, alguns vários anos atrás, já ficando velhinho mesmo. Eu tive um paciente onde ele veio me procurar para a instalação de uma placa estabilizadora de cobertura total, porque ele tinha rangimento. Eu cheguei no diagnóstico através do relato da esposa dele, que ouvia ele rangendo, tá? E também alguns sinais, sintomas que me direcionaram a isso. Eu instalei uma placa. Na época, a placa que eu fazia era todas montadas no articulador semiajustável, através do arco facial. E todas com registro em relação cêntrica. A relação cêntrica, pessoal, ela é sempre mais retruída do que a MH, mais para trás. Aí eu olho o relato desse meu paciente para mim. Eu não vou lembrar o nome dele, tá? Faz alguns anos, vou falar do seu João. Seu João, como é que está o uso da placa? Porque assim, eu instalo a placa, uma semana o paciente vem novamente, faço ajustes, se precisar na outra semana novamente, depois ali 2 meses, 4 meses, 4 meses, ou 4 meses em 6 meses, dependendo da intensidade do bruxismo do paciente. Mas enfim, o seu João ele voltou para conversar comigo, uma semana depois, seu João, como é que está a placa? Está machucando algum elemento dentário, está apertando algum elemento dentário, como é que está o uso? Ele falou, Felipe, tá ótima a placa. Eu estou usando, para mim está extremamente confortável, nenhum problema em relação ao uso dela. O único problema que eu tenho agora é que eu estou dormindo no sofá de casa. Eu me indaguei na época, por que no sofá? Ele falou que, olha Felipe, eu estou roncando horrores. Minha mulher me jogou do quarto e eu não consigo mais dormir lá. Na época eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. E eu não consegui chegar num diagnóstico correto para esse paciente. Por que ele está roncando por causa da minha placa? A minha placa retruiu a mandíbula dele ao ponto de começar a obliterar as vias aéreas. Então, o que aconteceu? Eu comecei a prejudicar a passagem de ar do paciente. Então, imaginem comigo, se vocês não fizerem um diagnóstico correto de uma apneia obstrutiva somente do bruxismo, mas não vê que esse bruxismo está relacionado à apneia e instalarem uma placa estabilizadora, vocês vão piorar a apneia do paciente de vocês. E, novamente, a apneia é um problema de saúde grave. Então, se o paciente tem apneia obstrutiva do sono, o tratamento dele, o controle dele, não vai ser através de placas estabilizadoras. Vai ser de placas para controle de ronco e apneia, que é uma outra modalidade de placa que protrui a mandíbula, na tentativa de liberar as vias aéreas superiores.
Então aqui, ó, as placas aumentou o índice de apneia do sono. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu tenho que fazer o diagnóstico correto do paciente. Será que o bruxismo do sono dele é primário ou é secundário, é uma apneia? E aumentou em 40% o índice de ronco também. Então o meu diagnóstico tem que ser exato. Se o paciente tem apneia obstrutiva, o tratamento para ele não vai ser através de placas estabilizadoras. Vai ser através de placas para ronco e apneia. Então aqui a gente tem uma polissonografia. Aqui acontece a apneia do paciente, a paralisação da respiração e logo depois um surto de bruxismo. Então aqui eu tenho a parada da passagem de ar, certo? Eu vou ter um microdespertar e o bruxismo secundário a essa apneia. Nesses casos, o tratamento indicado não é a placa estabilizadora, e sim o aparelho para a ronquiapneia. Cuidado com isso, tá, pessoal? No passado eu errei, eu não conhecia isso, ninguém me passou essa possibilidade. Hoje eu já passo para vocês isso, para vocês não errarem isso também.